A gravata de seda escorregou por meus dedos antes que eu pudesse parar a mim mesma. Eu não tinha a intenção de tocá-lo. Eu não tinha a intenção de fazer nada exceto sobreviver outro turno duplo na Luminosa. O tipo de restaurante exclusivo onde os talheres custavam mais que meu aluguel mensal. Meus pés doíam dentro das sapatilhas baratas que eu tinha gasto até nada, e a bandeja em minhas mãos parecia que pesava 1000 libras. Exaustão tinha se tornado uma segunda pele, algo que eu vestia tão constantemente quanto o feio uniforme preto que pendia solto em minha estrutura. Mas então ele entrou. O restaurante inteiro pareceu inspirar e prender a respiração. Conversas não pararam exatamente. Essas pessoas eram muito polidas para isso, mas elas suavizaram, ficaram mais cuidadosas. O maître d' praticamente genufletiu, e nosso gerente Marco apareceu do nada, alisando seu cabelo com dedos trêmulos. Eu estava reabastecendo copos de água na mesa 7, tentando ser invisível do jeito que eu tinha aprendido a ser. Invisível significava segura. Invisível significava que eu podia passar pelo meu turno, recolher minhas gorjetas e ir para casa, para meu apartamento-estúdio apertado, onde o radiador batia e os vizinhos brigavam através de paredes finas como papel. Ele se moveu pela sala de jantar como se ele a possuísse. Talvez ele o fizesse. Eu mantive meus olhos baixos, observando os seus sapatos em vez disso. Couro preto tão polido que eu podia ver os lustres de cristal refletidos neles. Italiano. Provavelmente feito sob medida. O tipo de sapatos que custava mais do que eu faria em 6 meses. 2 homens o flanqueavam, ombros largos e alertas, de um jeito que fez meu estômago apertar. Eles escaneavam o quarto constantemente, mãos perto das lapelas de seus casacos. Eu tinha visto homens como eles antes, no bairro onde eu cresci, homens que sorriam com suas bocas, mas nunca seus olhos. Marco os sentou na cabine de canto, aquela que nós mantínhamos reservada mesmo quando tínhamos uma lista de espera se estendendo para a próxima semana. Aquela com a vista de ambas as entradas e sem janelas atrás dela. Emma. A voz de Marco era aguda, urgente. Você servirá a mesa 12. Minha cabeça se ergueu. Mas essa não é minha sessão, é agora. Seus dedos cavaram em meu cotovelo, guiando-me em direção à cozinha. Não estrague isso. Sorria. Seja profissional. Não faça perguntas. E, pelo amor de Deus, não encare. O aviso em sua voz fez minhas mãos tremerem enquanto eu pegava menus, meu coração martelando contra minhas costelas. Através da janela circular da cozinha, eu observei o homem se acomodar na cabine. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez no início dos 30, com cabelo escuro cortado afiado o suficiente para tirar sangue, e um rosto que pertencia a filmes, não na vida real. O tipo de belo que parecia perigoso. Ele usava um terno cinza carvão que provavelmente custava mais do que meu carro costumava, antes que ele morresse completamente. Sua camisa branca estava nítida, perfeita, e sua gravata, seda bordô profunda que pegava a luz, estava atada com precisão matemática. Eu me aproximei da mesa com pernas que pareciam água. Boa noite, senhores. Posso começar vocês com algo para beber? Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Pequeno milagre. Os 2 guarda-costas nem olharam para mim. Seus olhos continuaram se movendo, catalogando cada pessoa, cada movimento na sala. Mas ele olhou para cima e o mundo se estreitou para o espaço entre nós. Seus olhos eram escuros, tão escuros que eram quase pretos na luz baixa. Eles se moveram sobre meu rosto com o tipo de atenção que me fez sentir nua. Como se ele pudesse ver através do sorriso praticado e da exaustão para cada segredo que eu já tinha guardado. Whisky, puro. Sua voz era fumaça e cascalho, quieta de um jeito que fazia todos se inclinarem mais para cá. O Macallan 25, se você tiver. Claro que nós tínhamos. Nós guardávamos garrafas que custavam milhares de dólares para homens exatamente como ele. Imediatamente, senhor. Eu me virei para sair,
grata por escapar daquele olhar, mas sua voz me parou. E você? Eu congelei. Senhor, quando você comeu pela última vez? A pergunta me atingiu como água fria. Meu estômago escolheu aquele momento para roncar, me traindo. Eu tinha pulado o almoço porque eu não podia pagar, e o café da manhã tinha sido café preto e determinação. Isso não é. Eu estou bem, obrigada. Você está tremendo. Ele disse isso como se estivesse comentando sobre o tempo, mas algo em seu tom fez minha pele arrepiar. Traga para si mesma algo. Cobre na minha mesa. Calor inundou minhas bochechas. Eu não posso aceitar. Não era um pedido. As palavras eram suaves, quase gentis, mas elas carregavam peso. Final. Absoluto. Eu assenti uma vez, rapidamente, e escapei para o bar antes que eu pudesse fazer algo estúpido como chorar. Minha colega de trabalho, Sofia, agarrou meu braço enquanto eu digitava o pedido da bebida. Você sabe quem é aquele? Eu deveria? Ela me encarou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Aquele é Dante Salvatore. O Dante Salvatore. Quando eu não reagi, ela se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro. A família dele praticamente comanda a cidade. Transporte, construção, metade dos restaurantes no centro e outras coisas. Coisas sobre as quais as pessoas não falam. Meu sangue gelou. Máfia. Não diga essa palavra. Os olhos de Sofia estavam arregalados, assustados. Apenas. Seja cuidadosa, Emma. Homens como aqueles são perigosos. Eu entreguei as bebidas com mãos que queriam tremer. Dante. Eu não conseguia pensar nele como Senhor Salvatore depois do aviso de Sofia. Aceitei seu uísque com um leve aceno de cabeça. Seus dedos roçaram os meus enquanto ele pegava o copo, e eu senti aquele toque como eletricidade, como uma marca. Obrigado. Ele pausou, esperando. Emma. Emma. O jeito que ele disse meu nome parecia possessivo, como se ele o estivesse reivindicando. Esse é um nome gentil. Eu não sabia o que dizer a isso, então eu não disse nada. Apenas sorri meu sorriso profissional e recuei. O resto do serviço de jantar passou em um borrão. Eu trouxe a comida deles. Bifes tão mal passados que ainda sangravam, preparados por nosso chefe que tinha treinado em Roma. Eu reabasteci bebidas. Eu tentei não existir muito alto, mas eu senti os olhos dele em mim constantemente. Toda vez que eu cruzava a sala de jantar, toda vez que eu passava perto da mesa dele. Era como ficar muito perto de um fogo. Consciência formigando por minha pele, me fazendo hiperconsciente de cada movimento. Perto do fim da refeição deles, eu me aproximei para tirar os pratos. Dante estava recostado na cabine, um braço esticado ao longo do couro, perfeitamente relaxado. Mas não havia nada relaxado sobre o jeito que ele me observava empilhar pratos com eficiência praticada. Então eu vi. Sua gravata tinha se soltado um pouco. O nó se deslocou para um lado. Eu não sei o que me possuiu. Talvez a exaustão tivesse finalmente quebrado algo em meu cérebro. Talvez eu tivesse esquecido quem ele era por apenas um segundo. Talvez eu estivesse apenas muito cansada para pensar direito. Eu estendi a mão e a endireitei. Meus dedos tocaram a seda, quente de seu corpo, suave como água, e eu ajustei o nó de volta ao centro. Levou talvez 3 segundos de minhas mãos perto de sua garganta, de estar perto o suficiente para cheirar sua colônia. Algo escuro e caro, cedro e fumaça, e algo mais que eu não conseguia nomear. 3 segundos tocando um homem que eu não deveria ter tocado. A mesa ficou em silêncio. Os guarda-costas enrijeceram, mãos se movendo dentro de seus casacos. O ar em si parecia cristalizar, afiado o suficiente para cortar. Eu recuei bruscamente, o horror me inundando. Eu sinto muito. Eu não sei por que eu... Dante pegou meu pulso. Não forte, mas firme o suficiente para que eu não pudesse me afastar. Seus dedos eram quentes. Seu aperto gentil, mas absolutamente inquebrável. Ele estava respirando diferente. Eu podia ver seu peito subindo e descendo,
mais rápido do que antes. O músculo em sua mandíbula estava tenso, e quando ele olhou para mim, algo queimava naqueles olhos escuros que fizeram meu coração parar. Por que você está respirando assim? As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Estúpido. Tão incrivelmente estúpido. Seu polegar moveu-se contra meu pulso, encontrando meu pulso onde ele martelava rápido como um coelho. Como o quê? Como... Como seu... Eu não pude terminar. Não pude articular o que eu estava vendo. A tensão em seus ombros. O jeito que sua mão livre tinha se curvado em um punho na mesa. A escuridão se espalhando por sua expressão. Como eu sou o quê, Emma? Sua voz tinha baixado, íntima, apesar do ambiente público. Diga, com raiva, eu sussurrei. Não, seu polegar continuou se movendo em minha pele. Hipnótico, não com raiva. Um dos guarda-costas se inclinou, murmurando algo rápido e baixo. Os olhos de Dante nunca deixaram os meus, mas ele assentiu uma vez. Nós precisamos ir. Ele soltou meu pulso e eu senti a ausência de seu toque como água fria. Ele se levantou e eu tive que inclinar minha cabeça para trás para manter contato visual. Ele era alto, mais de 6 pés facilmente, e tão perto eu podia ver a pequena cicatriz perto de sua têmpora, a beleza perigosa de seu rosto. Ele tirou algo de sua carteira e colocou na mesa. Não um cartão de crédito. Dinheiro. Um maço de centenas, mais dinheiro do que eu faria em um mês. Pela refeição. E por você. Seus dedos roçaram minha bochecha, tão rápido que eu poderia ter imaginado. Seja mais cuidadosa, Emma. Nem todos seriam tão pacientes quanto eu sou. Então ele se foi, seus guardas o flanqueando enquanto eles se moviam pelo restaurante e para a noite, onde um SUV preto esperava na guia. Eu observei pela janela enquanto eles se afastavam, luzes traseiras desaparecendo no brilho neon da cidade. Eu olhei para o dinheiro. $1.500. Minhas mãos começaram a tremer tão forte que eu tive que me sentar. Eu não dormi aquela noite. Toda vez que eu fechava meus olhos, eu sentia a seda de sua gravata sob meus dedos, o calor de sua pele através do tecido. Eu vi o jeito que sua expressão tinha mudado. Aquela escuridão se acumulando em seus olhos como tinta derramada. O jeito que ele tinha respirado, afiado e controlado, como se ele estivesse contendo algo selvagem. Eu continuei dizendo a mim mesma que não significava nada. Eu tinha cometido um erro. Ele tinha sido generoso sobre isso e esse era o fim. Homens como Dante Salvatore não pensavam 2 vezes sobre garçonetes que os tocavam sem permissão. Nós éramos ruído de fundo, cenário mal visível. Então, por que seu polegar em meu pulso parecia gravado em minha pele? Quando o amanhecer vazou pela única janela do meu apartamento, eu tinha me convencido que nunca mais o veria. A cidade era enorme, e o mundo dele e o meu não se sobrepunham. Não podiam se sobrepor. Eu estava errada. Ele voltou na noite seguinte. Eu estava na cozinha quando Marco me encontrou, seu rosto pálido e ligeiramente em pânico. Mesa 12 novamente. Agora, meu estômago afundou. Talvez Sofia devesse... Ele pediu por você especificamente. Marco agarrou meus ombros, seus dedos cavando forte o suficiente para machucar. Emma, me escute muito cuidadosamente. O que quer que você tenha feito ontem, faça de novo. Homens como Salvatore, quando eles querem algo, eles o pegam. Mas quando eles pedem gentilmente, você diz sim. Entende? Eu não entendi nada, mas eu assenti. Dante sentou na mesma cabine, flanqueado pelos mesmos guardas de rosto de pedra. Mas esta noite ele estava em seu telefone, falando italiano rápido que fluía como música e ameaça combinados. Ele olhou para cima quando eu me aproximei e algo em sua expressão suavizou. Apenas ligeiramente. Apenas o suficiente para eu notar. Ele encerrou a chamada no meio da frase. Emma, não uma saudação, apenas meu nome. Como se ele estivesse testando como soava em sua boca. Você parecia cansada.
Eu estou bem. A mentira veio automaticamente. Você está mentindo. Ele gesticulou para o assento à sua frente. Sente. Eu não posso. Eu estou trabalhando. Marco não se importará. Não era arrogância exatamente, apenas certeza. O tipo de certeza que vinha de nunca ser dito não. Sente. Por favor. O por favor me surpreendeu o suficiente para que eu obedecesse deslizando para a cabine de couro à sua frente, tão perto. Eu podia ver detalhes que eu tinha perdido antes. As sombras fracas sob seus olhos que sugeriam que ele também não tinha dormido. A pequena cicatriz branca em seus nós dos dedos. O jeito que seu relógio pegava a luz. Patek Philippe Platina. Eu sabia porque meu ex-namorado tinha me arrastado para além da vitrine uma vez, apontando relógios que custavam mais do que casas. Você está com fome? Dante perguntou. Eu já te disse. Ele levantou uma mão e um garçom apareceu instantaneamente. Não eu, não Sofia, mas James, nosso garçom mais antigo que geralmente lidava com mesas VIP. A senhora terá o risoto e o salmão e traga a ela o tiramisu depois. Eu realmente não posso aceitar. Eu comecei, mas a expressão de Dante me parou. Você vai comer, Emma, porque você não comeu ontem também, e você está se exaurindo. Sua voz ainda estava quieta, mas algo afiado orlava a cada palavra. Quantos turnos você está trabalhando? Isso não é da sua conta. Responda-lhe a pergunta. Eu não deveria. Eu deveria ter me levantado, ido embora, lembrado de cada aviso que Sofia tinha me dado. Mas algo em seus olhos, alguma preocupação genuína misturada com aquela intensidade perigosa, me fez responder. Turnos duplos a maioria dos dias. Às vezes eu pego turnos de catering nos fins de semana. Sua mandíbula apertou. Quantas horas? 70, talvez 80 por semana. Cristo. Ele respirou a palavra como uma maldição. Um de seus guardas se moveu, murmurando algo baixo. Dante respondeu em italiano, afiado e desdenhoso. Então retornou sua atenção para mim. Por quê? Porque aluguel existe, e eletricidade, e empréstimos estudantis que sobreviverão a mim. Eu não deveria ter sido tão honesta, mas a exaustão tinha tirado meus filtros. Porque salário mínimo mais gorjetas não cobre um apartamento-estúdio nesta cidade. Mesmo nos bairros ruins. Você mora sozinha? A pergunta parecia muito pessoal, mas eu assenti. Algo passou por seu rosto. Satisfação misturada com preocupação. Nenhuma família? Não mais. Eu não elaborei. Não mencionei a mãe que tinha desaparecido quando eu tinha 12, ou os lares adotivos depois disso, ou o envelhecer fora do sistema aos 18, com nada além de um saco de lixo de roupas e uma cabeça cheia de sonhos que a realidade tinha lentamente esmagado. A comida chegou antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Eu pretendia recusar, pretendia dar alguma desculpa e sair, mas o risoto cheirava a paraíso. E meu estômago me traiu com um ronco audível. Os lábios de Dante curvaram não exatamente um sorriso, mas perto. Coma, Emma, eu comi. E Deus me ajude. Foi a melhor refeição que eu tinha tido em meses. Talvez anos. Cada mordida parecia luxo, como alguém se importando se eu sobreviveria ou não. Eu tentei não olhar para ele enquanto eu comia. Mas eu senti seus olhos em mim constantemente, observando, catalogando, reivindicando algo que eu não entendia. Melhor? Ele perguntou quando eu tinha terminado. Sim, obrigada. Eu limpei minha boca com o guardanapo. Linho, não papel. Mas você não pode continuar fazendo isso, posso? Senhor Salvatore. Dante, seus olhos se fixaram nos meus. Diga meu nome. Meu pulso saltou. Isso não é... Nós não somos. Eu sou apenas uma garçonete. Você acha que eu não sei o que você é? Ele se inclinou para a frente e o espaço entre nós parecia elétrico. Você está exausta e subpaga e invisível para todos nesta sala, exceto para mim. Você toca coisas cuidadosamente,
como se tivesse medo que elas quebrem. Você se desculpa por existir. E ontem, por 3 segundos, você esqueceu de ser invisível. Calor inundou minhas bochechas. Eu não deveria ter te tocado. Não, ele concordou. Você não deveria. Você sabe o que acontece com pessoas que me tocam sem permissão? Minha garganta ficou seca. Eu posso imaginar. Eu não acho que você pode. Ele estendeu a mão pela mesa. E eu deveria ter recuado, mas eu não o fiz. Seus dedos envolveram meu pulso novamente, encontrando meu pulso como ele tinha feito na noite anterior. Meus homens estavam prontos para quebrar sua mão. Marco estava pronto para te demitir. Você sabe por que nenhuma dessas coisas aconteceu? Eu balancei minha cabeça, não confiando em minha voz, porque pela primeira vez em 10 anos, alguém me tocou como se eu fosse humana. Seu polegar traçou círculos em minha pele, irritantemente gentil. Não como se eu fosse perigosa, não como se eu fosse poderosa. Apenas humana. Como se você estivesse endireitando uma gravata em alguém que importava. Eu não pensei. Eu sei. Isso é o que o tornou perfeito. Ele me soltou lentamente, relutantemente. Eu quero te ver de novo. Você está me vendo agora. Não assim. Não com você trabalhando, se exaurindo entre mesas. Eu quero te levar para jantar, em algum lugar onde você possa sentar, comer, respirar. Pânico esvoaçou em meu peito. Eu não acho que essa é uma boa ideia. Por que não? Porque você é perigoso, eu pensei. Porque os avisos de Sofia se repetem em minha cabeça. Porque homens como você não namoram mulheres como eu. Eles as usam e as descartam e seguem para a próxima coisa brilhante. Porque somos de mundos diferentes, eu disse em vez disso. Então? Então eu não sou estúpida o suficiente para pensar que isso termina bem? Algo brilhou em seus olhos. Raiva? Talvez. Ou mágoa. Você acha que eu te machucaria? Eu acho que você poderia. A honestidade nos surpreendeu a ambos. Ai, eu acho que você poderia me destruir sem nem tentar. E você provavelmente esqueceria disso uma semana depois. Ele ficou quieto por um longo momento, sua expressão ilegível. Então ele tirou um cartão de seu paletó. Papel grosso. Em relevo. Um número de telefone. Nada mais. Quando você estiver pronta para me deixar provar que você está errada, ligue. Ele se levantou e seus guardas imediatamente o flanquearam. E Emma, pare de se matar de trabalhar. Isso me incomoda. Você nem me conhece. Ele pausou, olhando para trás por cima do ombro. Ainda não, mas eu o farei. Então ele se foi novamente, me deixando sozinha na cabine com um prato vazio, um cartão de visitas que parecia que estava queimando um buraco em meu bolso, e a certeza de que minha vida tinha acabado de sair de seu eixo. Eu durei 3 dias. 3 dias de turnos duplos e pés doloridos, e indo para casa, para meu apartamento vazio, onde o silêncio pressionava como peso físico. 3 dias me pegando pensando em olhos escuros e toques gentis, e o jeito que ele tinha dito meu nome como se importasse. 3 dias dizendo a mim mesma que eu estava sendo inteligente, cuidadosa, me protegendo de algo que inevitavelmente machucaria. No 4º dia, meu senhorio bateu na minha porta com um aviso de despejo. O aluguel tinha subido novamente e eu já estava atrasada. Ele me deu 2 semanas. Eu encarei o papel em minhas mãos, nos números que bem poderiam ter sido hieróglifos por todos os cheiros que eles faziam, e senti algo dentro de mim rachar. Eu tinha sido tão cuidadosa. Eu tinha trabalhado tão duro. E ainda não era suficiente, nunca era suficiente. Meu telefone estava sobre o balcão onde eu o tinha deixado, e o cartão de Dante estava ao lado dele. Eu peguei ambos antes que eu pudesse mudar de ideia. Ele atendeu no primeiro toque, Emma. Apenas meu nome. Mas eu podia ouvir tudo nele. Satisfação, alívio, posse. Oi? Minha voz tremeu. Sua oferta ainda está aberta? Para jantar? Onde você está? Nenhuma hesitação. Nenhum jogo. Casa.
Mas eu não acho que você deveria... Endereço. Agora. Eu o dei a ele. Alguma parte distante do meu cérebro gritando que isso era um erro, que eu estava convidando perigo para minha vida com ambas as mãos. 20 minutos, ele disse. E Emma, arrume uma mala. O quê? Por quê? Porque você não está mais ficando naquele lugar. Sua voz tinha ficado dura, fria. Eu a mandei verificar. A fiação é um risco de incêndio. Há mofo preto no banheiro. E seus vizinhos têm registros de prisão que a deixariam doente. Você acabou lá. Você mandou investigar meu apartamento? Raiva brilhou através do medo. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito de proteger o que é meu. As palavras pairaram no ar entre nós. Eu não sou sua, eu sussurrei. Ainda não. Ele disse isso com certeza absoluta. 20 minutos, Emma. Esteja pronta. Ele desligou. Eu estava em meu apartamento apertado, mofado, perigoso que eu tinha lutado tanto para manter, e senti o último da minha resistência desmoronar. Eu arrumei uma mala. O SUV que parou era exatamente o que eu esperava. Preto, enorme, janelas tingidas tão escuras que pareciam espelhos. O que eu não esperava era Dante ele mesmo saindo, não esperando por seu motorista para abrir a porta. Ele usava roupas diferentes esta noite, jeans escuros que provavelmente custavam mais do que meu depósito de segurança, um suéter preto que se agarrava a ombros que eu tentei não notar, e uma jaqueta de couro que o fazia parecer que ele tinha saído de algum sonho perigoso. Seu cabelo estava ligeiramente desalinhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele, e aqueles olhos escuros fixos em mim no momento em que eu apareci na porta. É tudo o que você está trazendo? Ele olhou para minha única bolsa de viagem. Tudo que eu possuía que importava podia caber em uma mala, com algo como raiva cruzando seu rosto. Eu viajo leve. Eu tentei manter minha voz firme enquanto eu trancava a porta atrás de mim, me perguntando se eu a destrancaria novamente. Ele pegou a bolsa de minhas mãos antes que eu pudesse protestar, seus dedos roçando os meus. Aquele choque elétrico novamente, aquela consciência que fez minha pele apertar. Um de seus guardas, o mais alto com a cicatriz através de sua sobrancelha, abriu a porta traseira e a mão de Dante encontrou a parte inferior de minhas costas, me guiando para dentro. O interior cheirava a couro e aquela colônia que eu não podia esquecer. Iluminação suave, assentos que pareciam manteiga, espaço suficiente para que 3 pessoas pudessem sentar confortavelmente. Dante deslizou ao meu lado, perto o suficiente para que nossas coxas se tocassem, e eu senti aquele calor mesmo através de camadas de jeans. Onde estamos indo? Eu perguntei enquanto o SUV se afastava da guia, para longe do único lar que eu tinha tido nesta cidade. Em algum lugar seguro. Ele estava me observando com aquela intensidade inquietante novamente, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Você está tremendo. Eu estou assustada. Honestidade parecia mais fácil do que mentir, embora eu não tivesse certeza do porquê. De mim? Disso. Do que eu estou fazendo. Eu olhei pela janela, observando as ruas familiares passarem em borrão. Eu nem te conheço, então pergunte. O que quer que você queira saber, eu te direi. Eu me virei para encará-lo. Você vai? Mesmo? Mesmo? Porque homens como você não vêm exatamente com etiquetas de aviso. Seus lábios curvaram. Aquele quase sorriso de novo. Homens como eu, homens perigosos, homens poderosos, homens que têm outras pessoas investigadas e fazem gerentes de restaurantes se curvarem e carregam dinheiro suficiente para dar uma gorjeta a uma garçonete de Ubi 500 sem piscar. Você guardou o dinheiro. Não era uma pergunta. Eu precisava. O orgulho me fez adicionar, eu vou te pagar de volta. Não. A palavra era plana, absoluta. Aquele dinheiro era um presente. Você não retribui presentes, Emma. Eu não aceito caridade. Não é caridade. Sou eu cuidando do que é meu. Lá estava de novo. Aquela frase possessiva que deveria ter me aterrorizado,
Mas em vez disso enviou algo quente e perigoso, espiralando pelo meu peito. Você continua dizendo isso. Eu não sou sua. Você me ligou. Ele se aproximou e de repente não havia espaço entre nós. Sua mão subiu para envolver meu rosto. Polegar traçando me amassando o rosto com gentileza devastadora. Você ficou assustada e sozinha. E a primeira pessoa que você pensou em ligar fui eu. O que isso te diz? Que eu sou estúpida. Que você é inteligente o suficiente para saber quando precisa de ajuda. E corajosa o suficiente para pedir por ela. Seus olhos procuraram os meus. Eu quis dizer o que eu disse. Me pergunte qualquer coisa. Ok. Eu respirei me firmando. Você é realmente máfia? Ele não vacilou, não desviou o olhar. Minha família tem interesses de negócios que nem sempre são estritamente legais. Transporte, importações, construção, gestão de resíduos. Nós operamos em espaços onde a lei é flexível. Essa é uma resposta de político. Você quer a verdade? Sim. A família Salvatore tem conexões com o crime organizado. Tem por 3 gerações. Isso te assusta? Sim. Bom, você deveria estar assustada, mas não de mim. Seu polegar continuou se movendo em minha pele, hipnótico. Eu nunca te machucaria, Emma. Nunca. Qualquer um que tentasse responderia a mim, e confie em mim quando eu digo que isso não é algo que alguém queira. Por quê? A pergunta explodiu antes que eu pudesse pará-la. Por que eu? Você poderia ter qualquer um. Mulheres que são bonitas, educadas, do seu mundo. Por que uma garçonete falida que nem pode pagar seu aluguel? Sua expressão mudou. Algo cru e quase vulnerável tremeluzindo em seu rosto. Você quer saber o que eu vejo quando eu olho para você? Eu assenti, não confiando em minha voz. Eu vejo alguém que se exaure de trabalhar porque ela se recusa a desistir. Alguém que toca cuidadosamente porque ela sabe como é quando as coisas quebram. Alguém que endireitou minha gravata como se eu fosse apenas um homem, não um monstro. Sua mão deslizou em meu cabelo, dedos se emaranhando gentilmente, e eu vejo alguém que tem sido invisível por muito tempo. Eu quero te fazer visível, Emma. Eu quero te dar tudo o que você tem sido negada. Isso soa como um conto de fadas. Talvez seja. Ele se inclinou mais perto, sua respiração quente contra meus lábios. Ou talvez seja apenas um homem que sabe o que ele quer quando ele o vê. E o que você quer? Você. Simples, devastador. Tudo de você, seu tempo, sua atenção, sua confiança. Eu quero você segura e alimentada e dormindo em uma cama que não tenha molas quebradas. Eu quero que você pare de estar assustada o tempo todo. Eu quero... Ele se conteve, mandíbula apertando. Cristo, eu quero coisas que eu não tenho direito de querer. O SUV diminuiu, e eu percebi que tínhamos deixado o centro da cidade para trás. Nós estávamos nas colinas agora, onde casas se escondiam atrás de portões e muros, onde dinheiro antigo encontrava novo poder. O veículo virou através de portões de ferro que abriram automaticamente, seguindo uma entrada curva ladeada por cercas vivas aparadas. A casa, mansão realmente, ergueu-se diante de nós como algo de um filme. Pedra e vidro, moderna mas elegante, iluminada por dentro de modo que brilhava contra o céu noturno. Câmeras de segurança rastrearam nossa aproximação, e eu vi mais guardas estacionados perto da entrada. Essa é a sua casa? Minha voz saiu menor do que eu pretendia. Uma delas. Esta é a mais segura. Ele me ajudou a sair do SUV, sua mão quente e firme na minha. Você ficará aqui, onde eu sei que você está segura. Dante, eu não posso apenas... Sim, você pode. Ele manteve seus dedos entrelaçados com os meus, enquanto ele me conduzia por degraus de mármore, passando por guardas que assentiam respeitosamente. E você o fará. Considere isso o pagamento por todos aqueles turnos extras que você não estará mais trabalhando. Eu ainda preciso trabalhar. Eu tenho contas. Tratado.
Eu parei de andar, forçando-o a virar e me encarar. O que você quer dizer, tratado? Seus empréstimos estudantis, sua dívida de cartão de crédito, seu aluguel atrasado e o depósito do seu apartamento para que você possa quebrar o contrato de locação adequadamente, tudo isso. Ele disse isso como se não fosse nada, como apagar anos de dívida fosse tão simples quanto respirar. Você está começando do zero, Emma. Ficha limpa. Horror! E algo perigosamente perto de alívio guerreou em meu peito. Você não pode simplesmente... Isso é demais. Isso é insano. É necessário. Sua mão livre envolveu meu rosto novamente, inclinando-o para cima para que eu tivesse que encontrar seus olhos. Você não entende ainda, mas você entenderá. Quando eu decido que algo é meu, eu cuido disso, eu o protejo. Nada e ninguém toca o que me pertence. Eu não sou uma posse. Não, ele concordou. Você é muito mais do que isso. Ele me beijou então, e meu mundo se estreitou para o calor de sua boca na minha, o jeito que sua mão apertou em meu cabelo, o calor sólido de seu corpo pressionado contra mim. Não foi gentil. Havia muita fome nele para gentileza. Mas também não foi rude. Era reivindicador, possessivo. Um beijo que dizia meu em cada movimento de sua língua, cada puxada de seus lábios. Quando ele finalmente se afastou, nós dois estávamos respirando com dificuldade. Entre, ele murmurou contra minha boca. Deixe-me te mostrar seu quarto. Seu quarto. Não um quarto de hóspedes, não temporário. Seu quarto, como se isso já fosse lar. Eu deveria ter corrido. Deveria ter chamado um táxi. Voltado para meu apartamento, mofado, continuado minha lenta marcha em direção ao esgotamento e à pobreza. Deveria ter lembrado de cada aviso, cada razão pela qual isso era perigoso. Em vez disso, eu o deixei me guiar para dentro. A casa era bonita, de um jeito que doía de olhar. Todas linhas limpas e obras de arte caras. Chãos tão polidos que eu podia ver meu reflexo. Uma mulher em seus 50 anos apareceu. Roupas pretas elegantes e simples, seu cabelo prateado puxado para trás em um coque arrumado. Senhora Chen, esta é Emma. Ela estará ficando conosco. A voz de Dante continha autoridade, mas também calor. Por favor, prepare a suíte azul e mande subir as coisas dela. E Emma, ele se virou para mim. Senhora Chen gerencia a casa. Qualquer coisa que você precisar, pergunte a ela. Senhora Chen sorriu, seus olhos gentis. Bem-vinda, senhorita Emma. Você está com fome? Eu posso preparar algo. Não, obrigada. Então eu apenas vou te mostrar seu quarto. Ela se moveu em direção à escadaria curva, e eu a segui, olhando para trás para Dante. Ele estava na base das escadas, mãos nos bolsos, me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Eu tenho algumas ligações para fazer. Acomode-se. Nós falaremos de manhã. A suíte azul era maior do que meu apartamento inteiro. Uma cama enorme com o que pareciam lençóis de seda de verdade. Uma área de estar com uma lareira. Janelas que davam para as luzes da cidade, espalhadas abaixo como estrelas caídas. Um banheiro anexo com uma banheira grande o suficiente para nadar. E um chuveiro que podia caber 4 pessoas. Senhor Salvatore nos fez estocar alguns produtos de higiene básicos, Senhora Chen disse, abrindo armários para mostrar garrafas caras de shampoo, loção, perfume. Mas se você precisar de marcas específicas, apenas me avise. Há roupões no armário e eu mandarei subir toalhas frescas. Isso é demais, eu sussurrei. Ela pausou na porta, sua expressão suavizando. Ele é um bom homem, senhorita Emma. Duro, sim. Perigoso, certamente, mas bom onde importa. Você está segura aqui. Eu te prometo isso. Então ela se foi, e eu estava sozinha em um quarto que custava mais do que tudo que eu já tinha possuído combinado. Eu afundei na cama, Deus era macia, e tentei processar o que eu tinha feito. Eu tinha me afastado da minha vida, tal como ela era.
Eu tinha deixado um homem que eu mal conhecia pagar minhas dívidas e me instalar em sua casa como algum tipo de mulher mantida. Eu tinha o beijado como se estivesse faminta por isso. Talvez eu estivesse. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de um número desconhecido. Durma bem, Emma. Você está segura agora. Eu encarei aquelas palavras até que elas embaçassem, me perguntando se segura era o que eu realmente queria ou se o que eu realmente ansiava era o perigo que ele representava, a possibilidade inebriante de ser o foco inteiro de alguém, a prioridade de alguém, a obsessão de alguém. Eu adormeci em cima dos lençóis de seda, ainda totalmente vestida, e sonhei com olhos escuros e mãos gentis, e uma voz que me chamava de sua. A manhã veio com a luz do sol entrando pelas janelas que eu tinha esquecido de cobrir e o cheiro de café subindo de algum lugar abaixo. Por um momento confuso, eu não me lembrei onde eu estava. Então tudo voltou. Dante, a casa, o beijo que tinha se gravado em minha memória. Eu tomei banho naquele banheiro obscenamente grande, usando produtos que provavelmente custavam mais do que meu orçamento semanal de supermercado. A água quente parecia luxo infinita e perfeita. Eu tinha me acostumado com chuveiros de 3 minutos em meu apartamento, correndo contra o antigo aquecedor de água. Aqui, eu poderia ter ficado sob o jato por 1 hora. Quando eu emergi, enrolada em um roupão tão macio que parecia uma nuvem, eu encontrei roupas dispostas na cama. Jeans exatamente do meu tamanho. Um suéter cor creme que parecia caro, mas confortável. Roupa íntima ainda em embalagens, até meias. Meu estômago apertou. Ele tinha sabido minhas medidas. Tinha me investigado a fundo o suficiente para saber o que eu usava. Eu deveria ter ficado furiosa. Em vez disso, eu senti algo quente e perigoso se desenrolar em meu peito. Alguém tinha prestado atenção. Alguém tinha se importado o suficiente para ter certeza de que eu tinha o que eu precisava. Eu me vesti rapidamente e segui o cheiro de café escada abaixo. A cozinha era enorme, todas bancadas de mármore e eletrodomésticos de nível profissional. Senhora Chen estava no fogão e Dante estava sentado na ilha, um tablet à sua frente, lendo algo que fazia sua mandíbula apertar. Ele usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas, e eu tentei não encarar seus antebraços na força visível em cada linha. Ele olhou para cima quando eu entrei, e sua expressão suavizou imediatamente. Buongiorno. Você dormiu? Eventualmente, eu deslizei para o banco à sua frente, aceitando o café que Sra. Chen colocou à minha frente. Obrigada pelas roupas. Eu terei mais entregues hoje. Você precisará de um guarda-roupa adequado. Dante, não discuta comigo sobre isso, Emma. Sua voz era gentil, mas firme. Me deixe fazer isso, por favor. Os pedidos me pegaram de surpresa novamente. Homens com seu poder não costumavam pedir. Senhora Chen colocou um prato à minha frente. Frutas frescas, doces que pareciam caseiros, ovos mexidos com ervas que eu não conseguia identificar. Meu estômago roncou apesar dos meus nervos. Coma, Dante disse, seus olhos rastreando cada movimento meu. Então nós precisamos conversar. A comida estava deliciosa, mas eu mal aprovei. Aquela conversa pairava sobre nós como uma nuvem de tempestade, cheia de peso não dito. Quando eu tinha terminado, Dante dispensou Sra. Chen com um aceno. Ela saiu em silêncio, fechando a porta da cozinha atrás dela. De repente estávamos sozinhos e o espaço parecia menor, mais íntimo. Eu preciso te contar algo. Ele colocou seu tablet, me dando sua total atenção sobre por que eu sou tão protetor de você. Possessivo, você quer dizer. Um fantasma de um sorriso, isso também, mas há uma razão. Ele ficou quieto por um momento, seus dedos batucando no mármore. 3 anos atrás, minha irmã Sofia foi sequestrada. Minha respiração parou. Dante. Ela tinha 22, bonita, inocente, não entendia os perigos de ser uma salvatória. Ela saiu com amigos e alguém a levou.
Sua voz tinha ficado plana, sem emoção de um jeito que era pior do que raiva. Eles a mantiveram por 2 semanas. Exigiram resgate, que nós pagamos imediatamente. Mas eles não a devolveram imediatamente. Eles queriam provar um ponto, mostrar que eles podiam nos machucar. O horror subiu pela minha espinha. Ela está, ela está viva. Fisicamente ela está bem, mas ela não é a mesma. Ela mora em nosso complexo familiar na Sicília agora, cercada por guardas, muito assustada para sair. Ela confiou em alguém que não deveria, e isso a destruiu. Sua mão se curvou em um punho no balcão. Quando eu te vi no restaurante, exausta e vulnerável, se matando de trabalhar naquele uniforme, quando você me tocou sem medo, sem cálculo, ele olhou para cima e a dor crua em seus olhos fez meu peito doer. Eu vi Sofia antes que tudo acontecesse, gentil e confiante e tão fácil de quebrar. E eu pensei, não de novo. Eu não vou deixar o mundo destruir outra coisa boa. Então isso é sobre sua irmã? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Eu sou o quê? Algum tipo de substituição? Não. Ele se levantou, movendo-se ao redor da ilha tão rápido que eu não tive tempo de reagir. Suas mãos emolduraram meu rosto, me forçando a encontrar seus olhos. Você não é um substituto para nada. Você é Emma, teimosa e corajosa, e se matando de trabalhar porque você se recusou a desistir. Você é a mulher que endireitou minha gravata e perguntou por que eu estava respirando diferente. Você é minha porque eu decidi que você era, não por causa de Sofia. Isso é insano. Sim, ele não negou, mas é a verdade. No momento em que você me tocou, algo em mim te reconheceu, te reivindicou. E eu nunca fui bom em soltar o que é meu. Pessoas não são posses, Dante, eu sei. Seu polegar traçou meu lábio inferior e eu estremeci. Mas você é mais do que uma pessoa para mim agora. Você é Cristo. Eu nem tenho palavras para isso. Você é a coisa em que eu penso quando eu deveria estar pensando em negócios. Você é a razão pela qual eu não consigo dormir. Você é... Seu telefone tocou, quebrando o momento. Ele xingou em italiano, baixo e vicioso, mas atendeu. O quê? Eu observei sua expressão mudar, indo de frustrada para fria em um piscar de olhos. Ele falou rapidamente em italiano, sua mão livre apertando e desapertando. O que quer que estivesse acontecendo não era bom. Eu tenho que ir. Ele encerrou a chamada, já se movendo. Há uma situação em um dos armazéns. Eu voltarei até esta noite. Ok, eu não sabia o que mais dizer. Ele pausou na porta, olhando para trás para mim. Não saia da casa. Por favor, Emma, não é seguro agora. Por quê? O que está acontecendo? Nada com que você precise se preocupar. Mas a tensão em seus ombros contava uma história diferente. Apenas, fique aqui. Marco e Luca estarão estacionados dentro. Qualquer coisa que você precisar, pergunte a eles. Então ele se foi e eu ouvi o SUV roncar para a vida. Eu vi o fogo, e o fogo estava no chão. Ela tinha tentado me ensinar, mas nunca tinha havido dinheiro para aulas. Nunca tinha havido espaço ou tempo. Você toca? Eu pulei, girando. Um dos guardas de Dante, Marco, eu pensei, estava na porta. Ele era mais baixo que seu parceiro, mais atarracado, com olhos gentis que não combinavam com a arma que eu podia ver sob sua jaqueta. Não, eu quero dizer, não realmente. Minha mãe tentou me ensinar, mas eu encolhi os ombros. Faz muito tempo. O chefe não se importaria se você praticasse. Ele sorriu ligeiramente. Ele provavelmente gostaria. Este quarto não é usado o suficiente. Por que ele o tem se ele não usa? Sua mãe tocava. Antes que ela falecesse, a expressão de Marco se tornou séria. Ele o mantém por sua memória. Outra peça de Dante se encaixou. O instinto protetor. A necessidade de proteger o que ele se importava. Ele tinha perdido sua mãe. Quase perdeu sua irmã.
Não admira que ele se agarrasse tão firmemente às coisas que ele reivindicava como suas. Marco, eu me virei no banco para encará-lo. Que tipo de situação Dante está lidando? No armazém? Sua expressão estremeceu. Nada para você se preocupar, senhorita Emma. Todo mundo continua dizendo isso, mas se eu estou morando aqui, se eu sou o que quer que eu seja para ele, eu não mereço saber no que estou envolvida. Ele me estudou por um longo momento. Você realmente quer saber? Sim. Alguém tem roubado de nós, desviando o produto, vendendo-o independentemente. O chefe está lidando com isso. Ele disse isso de forma direta. Como lidar com isso poderia significar qualquer coisa, desde demitir alguém até algo muito mais sombrio. E isso exige ele pessoalmente? O chefe lida com a traição pessoalmente sempre. A voz de Marco continha respeito e talvez um pouco de medo. É por isso que as pessoas não o cruzam. Quando você trai Dante Salvatore, você responde a Dante Salvatore. Nenhum intermediário, nenhuma misericórdia. Um calafrio percorreu minha espinha. Ele... ele matou pessoas. Marco olhou para mim fixamente. Eu acho que você já sabe a resposta para isso, senhorita Emma. A questão é se você pode aceitar isso. Eu poderia. Eu poderia me importar com um homem que machucava pessoas, que matava quando ele considerava necessário. Um homem cuja proteção vinha com sangue em suas mãos. Eu não tinha uma resposta. Dante chegou em casa depois do anoitecer e eu soube imediatamente que algo estava errado. Sua camisa estava amassada. Havia sangue em seus nós dos dedos. Não o dele, eu pensei. Rezei. E seus olhos continham uma escuridão que fez meu estômago apertar. Ele parou quando me viu enrolada no sofá da sala. Um livro em que eu não tinha conseguido focar abandonado ao meu lado. Você deveria estar dormindo. Sua voz era áspera, exausta. Eu estava esperando por você. Eu me levantei, atravessando até ele antes que eu pudesse duvidar de mim mesma. Você está machucado. Não é nada. Deixe-me ver. Eu peguei sua mão gentilmente, examinando os nós dos dedos rachados. Você precisa limpar isso. Emma Banheiro, agora. Eu nos surpreendi a ambos com o comando. A menos que você queira que infecte. Algo tremeluziu em seus olhos. Surpresa. Talvez divertimento, mas ele me seguiu escada acima para seu quarto. Seu banheiro era tão obscenamente luxuoso quanto o meu. Todo mármore preto e cromo. Eu encontrei um kit de primeiros socorros debaixo da pia e o fiz sentar na borda da banheira enorme. Então eu limpei seus nós dos dedos com antisséptico, tentando não pensar em como ele tinha conseguido essas lesões. O que ele tinha feito esta noite. Você não tem que fazer isso, ele disse baixinho. Eu sei. Eu toquei nos cortes, minhas mãos firmes apesar do meu coração disparado. Mas eu quero. Por quê? Porque você cuidou de mim. Deixe-me retribuir o favor. Eu enrolei Gaze em torno de seus nós dos dedos, segurando-a cuidadosamente. Aí, tente não socar ninguém por alguns dias. Ele pegou meu pulso antes que eu pudesse me afastar, puxando-me para mais perto até que eu ficasse entre seus joelhos. Você não tem medo de mim. Eu deveria. A maioria das pessoas tem. Eu não sou a maioria das pessoas. Eu encontrei seus olhos, e você nunca me deu uma razão para te temer. Emma. Meu nome em seus lábios soou como uma oração e uma maldição combinadas. Você não tem ideia do que você faz comigo, então me diga. Em vez de responder, ele me puxou para beijá-lo. Foi diferente do primeiro beijo. Mais faminto, mais desesperado. Como se ele estivesse tentando apagar o que quer que ele tivesse feito esta noite com o sabor da minha boca. Eu o beijei de volta, minhas mãos deslizando em seu cabelo, sentindo-o estremecer contra mim. Quando finalmente nos separamos, nós dois estávamos respirando com dificuldade. Fique comigo esta noite, ele murmurou contra meus lábios. Apenas durma. Eu preciso de você perto. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido alguns limites, alguma distância. Deveria ter protegido meu coração da destruição inevitável. Em vez disso, eu assenti.
Nós deitamos juntos em sua cama enorme, totalmente vestidos, seu braço enrolado em mim como se eu pudesse desaparecer. Sua respiração eventualmente se normalizou, mas eu fiquei acordada, encarando o teto, me perguntando no que eu tinha me metido, me perguntando se eu um dia iria querer sair. 2 semanas se passaram em um borrão de domesticidade surreal. Dante saía cedo a maioria das manhãs, voltando tarde, sempre com aquela mesma tensão em seus ombros que só aliviava quando ele me via. Nós caímos em um ritmo, café da manhã juntos quando ele tinha tempo. Jantares tranquilos onde ele perguntava sobre meu dia e eu fingia que o meu era normal. Eu li em sua biblioteca, pratiquei escalas tentativas no piano de sua mãe, tomei longos banhos naquela banheira ridícula. E toda noite eu dormia em sua cama, enrolada em seus braços, nós dois fingindo que isso era sustentável. Mas o mundo real tinha um jeito de intrometer-se. Começou com uma ligação telefônica que eu não deveria ouvir. Eu estava passando pelo escritório de Dante, um quarto que eu estava evitando, respeitando sua privacidade, quando eu o ouvi gritar em italiano. A raiva em sua voz me parou fria. Eu encostei meu ouvido na porta, coração martelando. Eu não me importo com o que ele diz. Ele roubou de mim. Ele ameaçou o que é meu, e ele pagará por ambos. Uma pausa. Então mais baixo, mais perigoso. Não, não negociável. Ele tocou o prédio dela, tentou incendiá-la antes que eu pudesse levá-la para algum lugar seguro. Por isso apenas, ele morre. Meu sangue gelou. Alguém tinha tentado incendiar meu prédio de apartamentos, por minha causa. Por causa do que quer que isso fosse entre Dante e eu. A porta abriu de repente e eu tropecei para trás. Dante estava lá, telefone ainda na mão, sua expressão mudando de fúria para preocupação em um piscar de olhos. Quanto você ouviu? Suficiente. Minha voz tremeu. Alguém tentou me matar? Não. Ele me puxou para o escritório, fechando a porta. Alguém tentou me enviar uma mensagem. Você nunca esteve em perigo real. Eu tinha pessoas observando aquele prédio desde o momento em que você me deu seu endereço, mas a intenção estava lá. E isso é suficiente. Quem? Por quê? Uma família rival. Os Costas. Eles têm pressionado em nosso território por meses, e eles te veem como uma fraqueza. Suas mãos envolveram meu rosto, me forçando a olhar para ele. Mas eles estão errados. Você não é minha fraqueza. Você é minha linha na areia. E eles acabaram de cruzá-la. Dante, isso é insano. Eu não posso ser a razão pela qual pessoas morrem. Você não é a razão. A ganância deles é a razão. A falta de respeito deles é a razão. Seus olhos queimaram nos meus. Isso sempre iria acontecer, Emma. Com ou sem você. Os Costas querem guerra e eles vão ter. Mas eu serei amaldiçoado se eles usarem você para me machucar. Então, o que acontece agora? Agora eu termino. Ele disse isso simplesmente. Como se estivesse discutindo planos de jantar. Permanentemente. Medo e algo mais. Algo escuro e possessivo que me assustou. Torceu em meu estômago. Você quer dizer matá-los? Sim. Nenhuma hesitação. Nenhuma desculpa. Apenas honestidade brutal. E se eu te pedisse para não, a pergunta saiu menor do que eu pretendia. Então eu te diria que algumas coisas são não negociáveis. Seu polegar traçou me amassando o rosto. Sua segurança é uma delas. A honra da minha família é outra. Os Costas fizeram sua escolha quando eles te alvejaram. Agora eles enfrentam as consequências. Essa não é a vida que eu queria. Algo que poderia ter sido arrependimento tremeluziu em seu rosto. Se eu pudesse te dar normal, eu daria. Mas eu não posso. Isso é o que eu sou, Emma. Este é meu mundo. Brutal e sangrento e perigoso. A única pergunta é se você pode aceitá-lo. Eu poderia? Eu poderia amar um homem. E Deus me ajude, eu estava me apaixonando por ele. Que matava sem remorso.
que via a violência como uma solução, que operava fora de toda a lei que eu tinha sido criada para respeitar. Eu não sei, eu sussurrei. Então descubra. Ele pressionou sua testa na minha, porque eu não estou te deixando ir. Mesmo se você me odiar por isso, mesmo se você estiver assustada, mesmo se isso te destruir, eu não vou te deixar ir. Você é minha, Emma. Isso não está mudando. A possessividade deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, me fez sentir segura de um jeito que eu nunca tinha experimentado. Como se eu pertencesse a algum lugar. Para alguém. Finalmente. Eu não estou dizendo que eu aceito isso, eu disse cuidadosamente. Mas eu também não estou indo embora. Ainda não. Alívio inundou sua expressão. Isso é suficiente. Por agora. Ele me beijou então, e eu senti desespero nele. Necessidade e medo. E algo que parecia perigosamente perto de amor. A guerra veio 3 dias depois. Eu acordei com tiros. Dante já estava se movendo, rolando para fora da cama e pegando a arma que ele mantinha na mesa de cabeceira, uma arma que eu estava fingindo não notar por 2 semanas. Ele estava em seu telefone antes que eu pudesse falar, latindo ordens em italiano rápido. Fique aqui. Ele estava vestindo roupas com uma mão, ainda falando. Tranque a porta atrás de mim. Não abra para ninguém, exceto eu ou Sra. Chen. Entende? O que está acontecendo? Os costas estão fazendo seu movimento. Atacar a casa foi mais estúpido do que eu esperava. Mas também é mais desesperado. Ele verificou sua arma com eficiência praticada que fez meu estômago apertar. Isso termina esta noite, Dante. Ele cruzou até mim, me beijando forte e rápido. Eu te amo. Eu deveria ter dito isso antes, mas eu estou dizendo agora. Eu te amo, Emma. E eu vou ter certeza de que você está segura. Não importa o que custe. Então ele se foi, e eu ouvi o clique da fechadura do lado de fora. Eu sentei congelada na cama, suas palavras ecoando em minha cabeça. Eu te amo. Dito como uma promessa e uma ameaça combinadas. Mais tiros explodiram lá fora. Gritos. Quebra de vidro. Eu engatinhei até a janela, espiando pelas cortinas. Os terrenos eram caos, figuras escuras se movendo entre as cercas vivas, flashes de fogo iluminando a noite. Os homens de Dante, reconhecíveis por seus movimentos coordenados, estavam engajando com intrusos. E no meio de tudo, eu vi Dante, calmo, controlado, cada tiro preciso. Ele se moveu como se a violência fosse uma dança que ele tinha aperfeiçoado. Eu deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, eu sentia algo feroz e primal observando-o defender o que era dele, observando-o me defender. A batalha durou talvez 20 minutos, embora parecesse horas. Eventualmente, os tiros pararam. Vozes gritaram em italiano. Eu ouvi sirenes na distância, mas elas pareciam desaparecer em vez de se aproximar. Alguém os tinha desativado, eu percebi. Este bairro, estas pessoas. Eles respondiam a Dante, não à lei. A fechadura clicou. Eu me virei enquanto a porta abria. Dante estava lá, sangue respingado em sua camisa. Não o dele, eu pensei. Rezei. Seus olhos selvagens até que eles me encontraram. Então tudo nele pareceu se acalmar. Acabou. Ele cruzou até mim em 3 passadas, me puxando contra ele tão forte que eu mal podia respirar. Acabou. Você está segura. Cristo, você está segura. Eu o senti tremendo. Este homem poderoso, perigoso tremendo contra mim, como se eu fosse aquela que o tinha mantido em pé. Você está machucado? Eu me afastei o suficiente para examiná-lo, minhas mãos correndo sobre seu peito, seus braços, procurando por feridas. Eu estou bem. Eles não estão. Ele envolveu meu rosto, polegares enxugando lágrimas que eu não tinha percebido que estava chorando. Os costas estão acabados. Os sobreviventes deixarão a cidade pela manhã. Ou eles se juntarão aos mortos. Ninguém te ameaça novamente. Ninguém. Você matou por mim. Eu mataria a cidade inteira por você. Ele disse isso como um voto,
Eu queimaria este mundo se isso significasse te manter segura. A parte assustadora era, eu acreditei nele. A parte mais assustadora era o quão certo parecia. Eu te amo também, eu sussurrei. Eu sei que eu não deveria. Eu sei que é louco e provavelmente autodestrutivo e definitivamente não o que uma pessoa sã faria. Mas eu te amo, Dante. Deus me ajude, eu amo. Seu beijo tinha gosto de alívio e posse, e promessas que eu sabia que ele cumpriria. Diga de novo, eu te amo. De novo, eu te amo. Eu o puxei para mais perto, ignorando o sangue, o caos, a insanidade de tudo isso. Eu te amo e eu estou ficando. Não porque eu estou com medo de sair, mas porque eu quero estar aqui, com você. Emma, meu nome soou como uma oração. Você não tem ideia do que você está concordando. Então passe o resto de nossas vidas me mostrando. 6 meses depois, eu estava na sala de música da mãe de Dante. Nossa sala de música agora. Minhas mãos se movendo sobre as teclas do piano com confiança crescente. As aulas que ele tinha contratado para mim estavam dando frutos. E eu podia quase tocar a peça que eu tinha praticado sem erros. Quase. Eu o senti antes de ouvi-lo. Aquela consciência que tinha se tornado segunda natureza. Seus braços enrolados em mim por trás, seu queixo apoiado em meu ombro. Bonita, bonita, ele murmurou. Ambos, a música e a mulher tocando-a. Eu me inclinei para trás nele, sorrindo. Adulador, contador da verdade. Ele pressionou um beijo em minha têmpora. Como foi seu dia? Bom, eu terminei de me matricular para aulas. Começo no próximo semestre. A universidade que ele tinha me encorajado a frequentar. A educação que ele tinha oferecido para financiar. Outro presente que eu tinha inicialmente recusado antes de aceitar. Gestão de negócios, como nós discutimos, para que você possa ajudar a gerenciar o lado legítimo das coisas. Exatamente. Eu me virei no banco para encará-lo. Alguém precisa ter certeza de que você não é completamente aterrorizante em reuniões de conselho. Seu sorriso era pura malícia. Mas eu gosto de ser aterrorizante. Eu sei que sim. Eu tracei a cicatriz em seus nós dos dedos, há muito curada daquela primeira noite. Como foi seu dia? Melhor agora. Ele me puxou para meus pés, me conduzindo em direção às janelas onde a cidade se estendia abaixo de nós. Eu tenho algo para você. Dante, você acabou de me comprar um carro na semana passada. Isso é diferente. Ele tirou uma pequena caixa de seu bolso e meu coração parou. Eu sei que dissemos que iríamos com calma. Eu sei que você ainda está se ajustando a esta vida, mas eu também sei que todo dia que eu acordo ao seu lado é um presente que eu não mereço. E eu quero passar o resto da minha vida ganhando o direito de te manter. Ele abriu a caixa. O anel dentro era bonito. Uma safira cercada por diamantes, elegante e discreta e perfeita. Case-se comigo, Emma. Não porque eu estou exigindo isso, não porque você é minha, embora você seja, mas porque eu sou seu também. Porque você me fez humana novamente. Porque você me toca como se eu importasse. E eu quero isso para o resto da minha vida. Lágrimas embaçaram minha visão. Você realmente quer casar com uma garçonete falida? Eu quero casar com a mulher que endireitou minha gravata e perguntou por que eu estava respirando diferente. A mulher que é corajosa o suficiente para amar um monstro. A mulher que toca o piano da minha mãe e faz esta casa parecer um lar. Sua voz endureceu. Diga sim, Emma, por favor. Eu pensei sobre a garota que eu tinha sido 6 meses atrás. Exausta, invisível, se matando de trabalhar por uma vida que mal se qualificava como viver. Eu pensei sobre a mulher que eu tinha me tornado. Amada, protegida, aprendendo a ser visível e aprendendo a ocupar espaço no mundo. Eu pensei sobre Dante, que tinha me reivindicado como sua desde o momento em que eu o toquei, que tinha matado por mim,
que tinha me dado tudo e pediu tão pouco em troca. Sim, eu ri através das minhas lágrimas. Sim, eu vou casar com você. Ele deslizou o anel em meu dedo. Então me beijou como se eu fosse ar. E ele tinha estado se afogando. Quando finalmente nos separamos, ele pressionou sua testa na minha. Minha, ele sussurrou. Sua, eu concordei, mas você é minha também. Sempre foi. Do momento em que você me tocou, nós ficamos lá enquanto o sol se punha sobre a cidade. Duas pessoas quebradas que tinham encontrado algo inteiro uma na outra. Não era um conto de fadas. Havia muito sangue para isso, muita escuridão. Mas era real. E era nosso. E isso era suficiente, mais do que suficiente. Lá fora, a cidade brilhava como estrelas caídas, cheia de perigo e possibilidade. Mas aqui nos braços de Dante, com seu anel em meu dedo e seu coração batendo contra o meu, eu estava em casa. Finalmente eu estava em casa. Impossivelmente, maravilhosamente em casa, e eu sabia com certeza absoluta que este era exatamente onde eu pertencia.